Opa, tô fazendo aqui agora mais um vídeo de tira dúvidas da galera, tá? O pessoal volta e meia, escreve aí nos comentários de vídeos, me manda mensagem via direct, até mesmo me mandam aí alguns e-mails com dúvidas sobre inventários florestais. Então hoje eu vou responder mais algumas dessas dúvidas aqui para vocês, tá? Se você tem alguma dúvida sobre inventário florestal, se você quer aprender a fazer o inventário florestal e principalmente se você quer aprender a faturar mais e melhor no setor florestal, então escreve aí para mim nos comentários, tá? Quem sabe no próximo vídeo eu tô aqui respondendo uma pergunta, uma dúvida sua, tá bom? Então vai lá. Bom, então o Matheus, ele escreveu aqui para mim em um dos meus vídeos o seguinte: olá, não sei se há algum vídeo sobre o tema no seu canal. Se não, teria como trazer algum vídeo explicando sobre funções de afilamento em ajustes de equações volumétricas para floresta plantada no Excel? No mais, excelente vídeo. Matheus, olha só. Eu de fato já publiquei aí no meu canal. Se você dar uma pesquisada aí pelas palavras-chave, alguma coisa assim, acho que tem um vídeo onde eu mostro um passo a passo sobre como fazer um ajuste de equação volumétrica no Excel. Nesse vídeo eu mostro aí para você, né? Eu faço um teste com uma equação linear e também eu faço um teste com uma equação de segundo grau, né? E aí nesse vídeo também ali eu mostro um comparativo dos resultados sobre qual equação se ajustou melhor, tá? Nesse vídeo que eu faço aí, eu cheguei num resultado melhor fazendo uma equação volumétrica ajustada para uma equação de segundo grau, tá? Porque de maneira geral, explicando aqui em linhas gerais, né, uma equação linear ela desenvolve como que numa reta, né? E já uma equação de segundo grau, ela tem ali uma curva que se ajusta melhor aos dados. Então, esse fato da uma equação de segundo grau apresentar o comportamento de uma curva se ajustou melhor nesses dados em que eu fiz aí nesse vídeo que está no meu canal, tá bom? Então, nesse caso, a equação de segundo grau se ajustou melhor, tá? Mas eu então sugiro você fazer testes aí com os seus dados para ver qual se ajusta melhor, né? Se uma equação linear, se uma equação de segundo grau, ou se numa equação exponencial e assim por diante, tá bom? O bacana de você fazer esses testes com equações é que você pode pegar os seus dados, ver qual equação se ajusta melhor de acordo com o comportamento dos seus dados, porque isso pode variar para floresta plantada, para floresta nativa. Numa floresta plantada, várias equações podem se ajustar melhor ao longo das diferentes idades, tá bom? Então, no meu caso, a equação de segundo grau se ajustou melhor. Agora, procura verificar aí nos seus dados, no seu caso, qual que se ajusta melhor para você, tá bom? A Carol Dantas perguntou aqui: Joilson, para áreas de 1 a 1,5 hectare, né, ou seja, áreas pequenas, qual método de amostragem você considera mais adequado? Tá? O porquê dessa pergunta que ela fez é porque numa área pequena a gente tem ali a dificuldade para localizar as parcelas amostrais dentro da área, porque é uma área pequena, de 1 hectare a 1,5 hectare, então é uma área pequena. Dependendo do tamanho da parcela, você não vai conseguir alocar muitas parcelas, porque se for uma parcela muito grande, você já vai ocupar ali uma área muito grande dentro do povoamento, então você não consegue alocar muitas parcelas. Você também pode ter dificuldade para uma parcela se chocar com a outra, né? Então, em áreas pequenas, eu sugiro você primeiro ter parcelas amostrais que não sejam muito grandes, né? Por exemplo, se for 1 hectare, 1,5 hectare, procure considerar então parcelas amostrais de até 500 metros quadrados, porque dessa forma são áreas um pouco menores e aí que você consegue fazer ali uma distribuição sistemática, né, das parcelas pela área da sua população, tá bom? Então, já respondendo a sua pergunta, qual o método de amostragem, eu acredito que para áreas pequenas seja o ideal você considerar parcelas de tamanho menor e aí sistematicamente você distribui essas parcelas em áreas na população que você considere representativas, tá? Ou uma outra opção, se a área for realmente muito pequena, você considerar a possibilidade de fazer o censo, né, que é você levantar todos os indivíduos ali da população. A vantagem nesse caso é que o resultado do seu inventário ele vai ficar preciso, né? Não vai ter, quando você faz um censo, não existe ali erro amostral, porque não é um método de amostragem, por assim dizer. O censo é um levantamento geral de todos os indivíduos e, portanto, a média de circunferência vai ser a média real, a média de volume por árvore vai ser a média real,
e assim por diante, tá bom? Esses dias atrás eu tive a oportunidade de dar uma aula online para uma turma da Faculdade de Engenharia Florestal de Rondônia, né, a convite de uma colega minha que é professora. E aí o bacana ali é que teve vários alunos que durante essa aula ao vivo eles me fizeram várias perguntas, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dessas perguntas que me fizeram e qual foi a resposta que eu dei para eles. Um dos alunos me perguntou: Joilson, você já cometeu erros de inventário, seja no cálculo ou na obtenção de dados em campo? Já cometi erros sim, gente. Eu já tenho, né, mais de 15 anos de conhecimento, de experiência como engenheiro florestal, realizando trabalhos. E eu já cometi sim erros, né? Erros de planejamento, erros na fase de execução em campo, erros de cálculo na hora depois do campo, né? Na hora de fazer os cálculos do inventário. Então é justamente porque eu já cometi esses erros que eu procuro trazer aqui vídeos, conhecimento, experiência para vocês, para que vocês errem menos e acertem mais, para que vocês tenham menos prejuízos, aliás, zero prejuízo, e o máximo possível de lucro, para que vocês consigam ter mais oportunidades de estágio, emprego e prestação de serviços. Dessa forma vocês consigam faturar mais e melhor, tá? Então sim, já cometi diversos tipos de erros, e baseado nesses erros que eu já cometi é que eu trago muita coisa aqui para vocês. Outra pergunta que o aluno me fez foi: existe algum método de inventário que você sempre usa, por ser mais prático e ter o mesmo resultado de outros mais complexos? Depende muito de cada caso, né? Por exemplo, quando eu faço inventário em florestas plantadas, eu dou preferência, né? Não que seja o correto, mas eu dou preferência por uma amostragem, por exemplo, sistemática, em que de forma sistemática eu consigo, de posse dos mapas, eu consigo alocar as parcelas em pontos que eu considero estratégicos, né? Dessa forma eu também já consigo facilitar a questão logística de deslocamento entre as parcelas, né? Tem também essa vantagem. Então, um método sistemático, quando é possível, você consegue otimizar o deslocamento, você consegue otimizar a representatividade das parcelas pelo povoamento. Então, assim, digamos que é um que eu acabo dando preferência, mas cada caso é um caso. Dependendo da sua situação, pode ser que por alguma exigência externa você tenha que executar uma amostragem aleatória ou um censo florestal e assim por diante, tá? Mas vai do seu caso. Outra pergunta que me fizeram nessa aula foi: hoje o inventário florestal é mais utilizado para qual finalidade? Veja, eu não sei dizer para qual finalidade o inventário florestal é mais utilizado, até porque eu diria que o inventário florestal ele é uma chave mestra para diversas outras finalidades. Eu acho que a pergunta é: qual licenciamento ambiental que não utiliza inventário florestal? E é muito difícil saber disso, porque se você vai realizar um projeto de supressão vegetal, isso precisa de inventário. O manejo florestal precisa de inventário. Se você presta serviço numa empresa de reflorestamento, isso precisa de inventário. Se você vai fazer um projeto de recuperação de área degradada, você precisa de inventário. Se você é dono do seu negócio florestal, para tomar suas decisões, você precisa de inventário. Então, o inventário florestal, em linhas gerais, ele é utilizado para praticamente todas as finalidades no setor florestal, e é por isso que é muito importante você saber inventário florestal, tá? Quem sabe inventário florestal, eu diria que está um passo à frente de muitos outros profissionais que não têm esse conhecimento para prestar serviço, para conseguir oportunidades e para faturar mais e melhor, tá bom? O Rodrigo também me perguntou aqui nos meus vídeos: Joilson, se eu cubicar a tora, eu devo cobrar para serrar toda a tora ou devo descontar as costaneiras? Pelo que eu entendi da pergunta, ele presta serviço, né, de serraria, e aí ele quer saber se ele cobra para serrar a tora toda ou, de acordo com a necessidade do cliente, se ele cobra descontando as costaneiras. Nesse caso, Rodrigo, eu entendo que você tem que cobrar de acordo com os seus custos do seu trabalho. Se para você dá mais trabalho serrar uma tora inteira, eu entendo que você tem que cobrar proporcional a isso, né? E aí, claro, você inclui isso aí no seu orçamento para o seu cliente de forma que seja favorável para os dois, tá bom? Mas nesse caso você tem que verificar os custos do seu trabalho
e aí em cima disso você define o seu orçamento. Bom, você tem alguma dúvida sobre inventários florestais, sobre como que você pode faturar mais e melhor? Escreve aí nos comentários ou então me chama via direct, qualquer coisa do tipo. Quem sabe no próximo vídeo eu tô aqui respondendo uma pergunta sua, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aí, se inscrever nos canais e ativar todas as notificações para que você fique sempre por dentro de tudo que acontece aí em inventários florestais e aí você tenha muito mais oportunidades no setor. É isso aí, valeu!